A internet comercial brasileira completa 20 anos em 2015. E para comemorar a data, a Abranet produz uma série de reportagens e entrevistas em vídeos para contar a história dos primeiros provedores. E um deles foi o José Janone Júnior, que montou a Sunrise Net. Janone, muito obrigada por participar da entrevista. E eu queria começar com você contando como foi que você montou a Sunrise lá já há quase duas décadas atrás. Muito obrigado, Roberta, parabéns aí pela iniciativa aí de fazer esse registro histórico, realmente 20 anos, para um segmento que é novidade ainda na era da modernidade, já é bastante coisa. A Sunrise, ela começou na cidade de Araraquara, interior do estado de São Paulo, inicialmente como um BBS, né, o Bulletin Board System, que seria o antecessor da internet. E desde 1992, eu tinha um sócio, meu amigo, Fernando Gozeto, ele já tinha um BBS e eu era amigo dele de infância, e os BBS, a princípio, eles tinham muito a finalidade de trocar jogos, né, e programinhas entre os seus usuários. Aí, em 94, eu procurei o meu amigo, então, Fernando Gozeto, que era o fundador do Morada do Sol BBS, e aí eu propus a ele, olha, Fernando, vamos profissionalizar mais isso, vamos fazer uma sociedade, vamos ampliar o BBS, né, até então nem se falava de internet. Aí ele topou, ele achou legal, aí eu me equiparei a ele, à sociedade, levei mais um computador, ele já tinha um computador, aí levei mais um computador, mais uma linha telefônica, funcionava no fundo da casa dele, e aí ficamos com 2 computadores e 2 linhas telefônicas para atender os usuários de BBS, que era então um canal de comunicação entre computadores com o intermédio da linha telefônica. E existia já nesta época o correio eletrônico, o e-mail, com o mesmo formato que nós temos hoje, porém, para ele funcionar, um BBS precisava telefonar para o BBS parceiro da cidade vizinha, e o e-mail ele ia caminhando até o seu destino em saltos. Né? Por exemplo, a Morada do Sol BBS de Araraquara, ela telefonava para o amigo da Rio Preto Net, lá de São José do Rio Preto. E de Rio Preto, eu passava os meus e-mails, descarregava no computador dele, ele juntava com os dele, ligava para o amigo de Brasília, e aí isso ia circulando toda uma rede. Se fosse o caso de algum e-mail nos Estados Unidos ou em outro local, alguém ia morrer com o interurbano, tinha que fazer uma ligação internacional para conectar no computador do destino. E era uma rede organizada, funcionava bem. Aí no ano de 1995, eu fui estudar engenharia em Ribeirão Preto, e na minha turma de engenharia, eu tinha lá um colega de sala, que era funcionário da Telesp, até então, né, era Telesp, tinha um outro colega na mesma sala, que era funcionário da Embratel, de Ribeirão Preto, o da Telesp era de Araraquara, e tinha mais um outro colega, que era funcionário da antiga CETERP, a empresa de telefonia própria de Ribeirão Preto. Então eu estava cercado ali de colegas que trabalhavam com telefonia e telecomunicações. E aí, nas horas vagas, eu ia até a sede da Embratel na cidade de Ribeirão Preto, para saber como que era, porque eu já ouvia falar, a internet já no ano de 95, ela se tornou comercial, né, aqui no Brasil, mas até então ela estava exclusiva, fechada para os institutos de pesquisa e universidades. E aí eu procurei saber, olha, como é que faz para abrir um provedor de internet? Eu também não sabia, né? E por incrível que pareça, lá era muito novo isso também, esse assunto lá para os funcionários da Embratel de Ribeirão Preto, isso em 1995, no início de 95. E eles também não tinham respostas, e aí eles tinham que recorrer a essa pesquisa com a matriz no Rio de Janeiro, da Embratel.
E aí a Embratel do Rio de Janeiro, sim, tinha essas respostas, mas ainda não estava formatado para passar isso para frente. E foi uma pesquisa bastante intensa, isso até o meados de 95. Até então eles se organizaram e aí me explicaram, olha, para você abrir um provedor de internet, você vai precisar contratar a Embratel, que é a empresa nacional que cuida do serviço de telecomunicações e toda a conexão interurbana, que era assim conhecida, do sistema Telebrás, né, a antiga estatal, e também você vai precisar procurar a telefônica do seu estado, no caso, no estado de São Paulo, era a Telesp, para contratar as linhas telefônicas, para que você tenha condições de prover a internet. Então, assim eu fiz, eu contratei um link, na época de 64 kbps, um link dedicado, que saía da Embratel de Ribeirão Preto até a Sunrise em Araraquara, e eu procurei a linha a Telesp, na ocasião, para me atender com linhas telefônicas. E inicialmente nós começamos com 50 linhas telefônicas, e foi uma dificuldade também, porque linha telefônica na época era muito difícil, além de cara, né? E 50 linhas telefônicas naquela época, representavam 100 fiozinhos, porque cada linha telefônica tem 2 fiozinhos, né, um par, e aí, para instalar uma quantidade de linhas telefônicas dessa, era preciso fazer um projeto de engenharia de telecomunicações, projeto civil, para que você fizesse um quadro de telefonia, muito parecido com aquele que tem nos edifícios, nos condomínios, que tem que colocar número em todos os pares e tudo mais. Aí contratei um engenheiro de telecomunicações para fazer esse projeto, para fazer esse quadro. Aí a Telesp mudou a rede, passou uns fios mais grossos lá, para nos atender com esses telefones, né? Então, superado essa parte, precisamos fazer um investimento na aquisição de servidores e um outro investimento na aquisição de modems, né, para atender, porque até então a internet só funcionava domesticamente, assim, de computador para computador, não existia linha dedicada, e para você se conectar, você precisava ter um fax modem, né? A gente falava, na verdade é um modem, mas ele era vendido com fax modem, porque o mesmo aparelhinho você fazia passar um fax direto da tela do seu computador para um aparelho de fax final. E então nós adquirimos. Pois não. Não, eu ia te perguntar uma coisa. A mudança do BBS para provedor, ela, em termos de tecnologia e infraestrutura que você precisava montar, era muito diferente? Quer dizer, você precisava ter uma robustez maior para virar um provedor? Sim, sim. O BBS era realmente algo muito doméstico, né? Era um computador com uma configuração boa, mas era um computador pessoal, e equipado com um modem e com o software próprio que faz funcionar um BBS. Agora, para montar realmente o provedor de internet, foi preciso, desde um investimento no sentido de projeto de telecomunicações, porque por incrível que pareça, embora a estatal, o sistema Telebrás lá atrás, eles tinham muita organização, tudo você tinha que fazer um projeto de engenharia, apreciar, era muito burocrático, mas era muito correto, né? Então, tinha que informar quais eram os computadores, os servidores, os roteadores, os switches, tudo isso a gente tinha que informar a engenharia da Embratel para que eles homologassem e testassem protocolos e funcionamento para que tudo corresse bem. Então, realmente foi um salto bem grande. E o provedor você montou em Araraquara. Tinha público para isso? Quer dizer, lá em 95, as pessoas ainda estavam aprendendo o que era internet, a navegar, faltava um pouco até de conteúdo na rede, né?
Sim, inicialmente eu comecei apenas com acesso à internet em Araraquara e realmente não tinha muito cliente, não tinha muito público não. Mas como a nossa empresa foi a primeira, então nós tivemos condições de visitar as empresas, principalmente as empresas, né? Araraquara é uma cidade bastante industrializada também. Nós visitamos e começamos a expor a importância da internet, mas fizemos também propaganda para pegar o usuário doméstico. E o engraçado é que o surgimento do provedor comercial de internet, ele se mistura com o surgimento das primeiras TVs por assinatura. Era muito novidade também que as TVs por assinatura começaram lá para 94, 93. Era muito comum a DirecTV na época, né, a TV por satélite. Mas as primeiras TVs cabeadas começaram também junto praticamente com os provedores de internet comerciais. E aí, como a empresa, o nome fantasia se chama Sunrise Net, quando eu comecei a fazer propaganda em outdoor, em rádios e nos veículos que eu tinha aqui à disposição, eu tive muito feedback. Que legal, que bom que chegou aqui em Araraquara. Diz uma coisa, as pessoas nem se referiam ao quê? A de vocês é aquela de anteninha ou é aquela de cabo? E aí eu falei, mas do que o senhor precisa? Não, é porque eu queria assistir televisão. Aí nós tínhamos que explicar, olha, não, internet não é a televisão, é um serviço. Aí tinha que explicar para que servia, porque as pessoas não conheciam. Então fomos realmente uns desbravadores aí do mercado. E como a sua oferta foi mudando ao longo dos anos? Porque os provedores de acesso com os quais eu tenho conversado para essa série dizem que ali em 2005, 2006 eles lançaram-se como provedor de acesso à internet e que teoricamente foi tudo muito bem, e aí veio o IG que lançou o acesso gratuito. Então, e que o negócio de internet teve que ir se reinventando ao longo dos anos. Como você sentiu isso na sua empresa, em Araraquara? O que você fez? Realmente, os provedores de internet, os provedores comerciais já passaram por muitos sustos aí, muitos realmente não sobreviveram, né? Mas antes mesmo do IG, nós tivemos outra enxurrada aí de ameaças. Por exemplo, quando eu comecei em Araraquara, depois eu estendi para cidades vizinhas a conexão, o provimento de acesso, abrir filiais em cidades aqui da nossa região. E, posteriormente, com a evolução da tecnologia, depois que houve a privatização da Telesp, né, do sistema estatal, aí a Telefônica comprou a Telesp e aí aperfeiçoou algumas tecnologias, e aí o provedor ele pôde levar a sua conectividade para todas as cidades do estado de São Paulo, sem precisar levar o seu rack lá, os seus equipamentos. Usava a rede IP, né, que eles ofereciam linhas virtuais para você em todas as cidades do estado, para que os usuários de outras cidades não pagassem interurbano. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Antes disso, então, você tinha que ter um ponto em cada uma das cidades, até para os usuários não terem de pagar interurbano, é isso? Isso, exatamente. Para cada cidade que eu levava a conexão, era um novo contrato com a Embratel, um novo contrato com a Telesp, e mais equipamentos, mais roteadores, mais linhas telefônicas, mais modems. Então, era realmente algo de grande esforço, por isso que a gente procurava ir inicialmente em cidades vizinhas, mas que tivesse uma população média, razoável, para que estatisticamente teríamos mais usuários de computador, que ainda computador doméstico era um pouco raro, com linha telefônica e com a necessidade de usar. Então era complicado. Depois, com a rede IP, isso já melhorou. E aí o que houve? Antes mesmo da chegada do IG, nós começamos a observar no Brasil o surgimento dos primeiros
grandes provedores ou dos provedores de importância nacional, de atendimento nacional. O mais importante, né, foi o UOL, que também veio de uma fusão do grupo Abril com o BOL, o Brasil Online, aí se juntaram e fizeram o UOL, que é o maior provedor do país. Né? Mas eu me gabo, quando eu converso sobre esses assuntos históricos, eu falo assim, você lembra do UOL? O UOL é um provedor tradicional. Eu falo, pois é, eu sou mais velho que o UOL. Ainda não fiquei rico igual a eles, mas ainda chego lá. Então as pessoas também levam na brincadeira, mas isso mostra que se nós estamos abertos até hoje, é porque alguma coisa de certo nós também fizemos. Né? E a dificuldade foi o seguinte, antes mesmo do IG, foi enfrentar os provedores, grandes provedores, e também enfrentar aquela enxurrada de CDs que vinha pelo correio e propaganda na televisão, desses provedores. A América Online também fez uma investida forte aqui no Brasil, e aí ela distribuía CDs com franquia de horas, 7 SATs, eu não sei nem quantos, acho que é um mês, exatamente um mês, 720 horas grátis de acesso. Então nós tivemos, antes do IG, investidas desses grandes provedores que tinham rede de conectividade nacional e uma mídia muito forte. A UOL também começou a distribuir CDs, então nós tivemos muito problema. Mas ainda buscando o perfil de fidelidade, de estar próximo do cliente, de dar um bom atendimento, um bom suporte técnico local, nós conseguimos segurar boa parte dessa demanda. Né? Porém, quando chegou o IG, aí foi praticamente impossível. Né? Os nossos clientes chegavam, olha, você me atende bem, eu gosto do seu serviço, mas você me desculpa, porque eu vou precisar cancelar. Falou, não, mas isso é passageiro, não existe nada grátis, isso é fogo de palha. Sabe o que eles falavam? Eles davam risada e falavam assim, ó, quando acabar, eu volto. Né? Porque eles também já tinham essa consciência que não existe nada grátis. Mas ele falou, enquanto estão dando, eu vou aproveitar, o dia que acabar eu volto. E assim, todos os provedores da época tiveram muita dificuldade, tiveram a sua carteira de clientes reduzida em 50%, alguns até mais. E aí, a partir daí, os provedores que restaram no mercado, os menores, os pequenos provedores, precisaram olhar o mercado de acesso à internet com outros olhos, buscando mais o atendimento corporativo, que foi o que a Sunrise fez, buscando mais clientes, pessoa jurídica, mais empresas, porque eu usava o seguinte argumento, olha, até foi um fato real, uma transportadora, escuta, você usa a internet para quê? Não, eu fecho contratos, passo e-mails, eu preciso de internet confiável. Falou, pois é, e eles vieram me procurar para cancelar. Falei, se algum e-mail não chegar, ou se a sua conexão falhar, justo no momento que você precisa enviar a proposta, você consegue suporte técnico lá no IG? Né? E ele falou, não, o IG não tem telefone para suporte. Ele falou, pois é, e R$30 e vai arriscar deu um contrato, a grande maioria dos usuários domésticos falava, não, isso é só para o meu filho passar um trabalhinho, para fazer uma coisa, aí foi muito difícil, aí os provedores precisaram realmente buscar novos nichos. Legal. E qual foi o papel do provedor naquela época para disseminar a internet no Brasil? E principalmente sair, né, das grandes cidades e entrar no interior, avançar em outros estados. Qual foi o papel do provedor daquela época e do que você acha que ainda tem de resquício daquela época para hoje? Né? A gente vê muitos provedores atendendo pequenas cidades que outras operadoras ou provedores maiores ainda não chegam. Pois os provedores tiveram um papel fundamental,
Por quê? Eles foram realmente desbravadores, principalmente os provedores das pequenas cidades, porque eles tinham, quando não próprio, eles tinham parceria com lojas de informática e eles instalavam as placas, os computadores da época não vinham equipados com a placa de modem, porque não se usava conexão, né, com lugar nenhum. Então os próprios provedores, eles iam até as residências, as empresas que iriam ser os seus clientes, instalavam, conectavam a placa de modem, ensinava, dava treinamento. Foi assim, o provedor realmente foi um desbravador, não só em levar essa tecnologia mais adentro aí nas cidades menores, mas realmente de ensinar as pessoas a utilizar, para que o e-mail serve. Ele foi realmente, teve um papel didático. E nós aí constatamos aí durante os anos que depois que os provedores desbravavam as melhores praças, e já tinha sido privatizado o sistema de telecomunicações no país, o que acontecia? As teles, que eram as nossas fornecedoras, e depois viraram empresas privadas que continuavam sendo fornecedoras, eles literalmente cresceram os olhos para cima do negócio dos provedores, de maneira que eles vendiam para o provedor um pacote grande de serviços de link, de telefonias, e o provedor fatiava isso, não é? E aí eles começaram a abrir seus próprios provedores. E isso a Lei Geral de Telecomunicações não permite, que ela vale até hoje. Pois então a Telefônica resolveu o seu problema, abrindo o provedor iTelefônica, né? A Embratel abriu outras bandeiras de provedores também, e resolveu o problema legal. E eles começaram a querer tirar até o nosso cliente do provedor. E aí, nessa mesma ocasião, chegou o ADSL, que é a conexão dedicada de banda larga, chamada de banda larga, mas com velocidades a partir de 256K, não dá para chamar muito de banda larga, mas para a época era bom. E com uma propaganda muito forte, e aí ficou fácil, eles levavam assim, de mão beijada, os clientes que nós ensinamos, treinamos, conectamos o computador deles, ficávamos amigos da família, porque a gente, sabe, vivia lá dando instalação e treinamento, ficávamos amigos, mas nós não tínhamos essa competitividade de comprar serviços em grande escala para poder vender a um preço menor. Isso foi muito prejudicial. E o que você vislumbra para os próximos anos? Os provedores, eles têm constantemente de se reinventar, e a própria internet, que não existia no começo da década de 90, pelo menos não comercialmente, ela em 20 anos transformou a sociedade de uma maneira radical, que acho que nada vai ser como era. Diante disso, o que você acha que se pode esperar para acontecer nos próximos 10 anos, tanto do ponto de vista do papel deste provedor, quanto do ponto de vista da evolução da própria internet? Olha, da parte dos provedores comerciais, dos pequenos provedores comerciais, eles realmente precisam continuar se dedicando aos nichos de atendimento que eles já possuem. Né? Tem uns provedores que se dedicam mais a atender empresas, existem provedores que atendem, às vezes até um provedor corporativo que funciona dentro de uma indústria, dentro de uma empresa, isso já é um fato. Né? Outra coisa que está acontecendo muito forte é a unificação das mídias. Né? A internet, até então, quando nós começamos, eu era convidado para dar participações em aulas em universidades, explicar para os universitários o que era a internet lá atrás, e eu dizia o seguinte, que a internet é uma rede mundial de computadores que reúne um conjunto de serviços.
né? E esses serviços citavam o correio eletrônico, a navegação, a transferência de arquivos e o chat, né? Agora, hoje, a internet é muito mais do que isso. Hoje, na internet, nós temos também a telefonia, nós temos a serviço de entretenimento, de compra de conteúdos, até de televisão. Então, cada vez mais, as mídias estão convergindo e vão se falar dentro da internet. Fora também, mas dentro vai ser uma coisa inevitável. E para os últimos 10 anos, obviamente que isso é um palpite, a gente pode estar sujeito a erro, né? Mas eu apostaria na personalização do acesso do conteúdo. Depois do surgimento das redes sociais, nós tivemos mais uma revolução na internet, né? E por incrível que pareça, a internet já tinha encurtado as fronteiras e as distâncias de todo o mundo. Mas com as redes sociais surgiu uma nova revolução, porque de repente você gosta de comer feijão com açúcar, aí você fala, não, esse é um gosto muito particular. E aí você, através dessa conexão mundial, você vai descobrir que tem mais gente que tem o mesmo gosto de você, e aí você começa a formar grupos, tribos, comunidades, e que têm as mesmas afinidades. E eu acredito que a internet, ela continuará expandindo, mas ela vai a cada vez mais se tornar algo personalizável, né? Você vai ter aquela internet para os totalmente nerds, mas você vai ter a internet para os gourmets, você vai ter a internet para os estudantes, e você vai ter aplicativos e ofertas exclusivas para grupos, que vai atender de maneira muito bem. Muito obrigada, José Giannone Júnior, pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, foi uma grande honra colaborar aí com o seu trabalho. Parabéns. Acompanhe toda a série de reportagem sobre os 20 anos da internet comercial brasileira no site da Abranet, www.abranet.org.br.